Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que a partir desse instante, até às 8h30, entrevista a secretária de Estado de Meio Ambiente, mais uma vez, a Maureen Lazzaretti está aqui, a postos já conosco, essa que você vê aí, ó, de novo, não é? E ela vem sempre que a gente chama aqui, ela vem aqui para falar da notícias, geralmente são assim, para apertar, né? Porque perguntar, as queimadas, isso e aquilo. Aí, mas ela vem aqui e tem respostas na ponta da língua e hoje não é diferente, não vai ser diferente, porque eu e Lorenberg Alves, meu parceiro que está aqui do meu lado, temos aqui os questionamentos a fazer e você também, via WhatsApp, 99932-2529, já interaja conosco, satisfação em tê-lo aqui, sempre nosso telespectador, como também satisfação em tê-lo, Lorenberg. A satisfação é toda minha, meu amigo. Não, toda minha. Vamos tirar para o ímpar aqui agora para ver quem tem mais satisfação. Tá bom. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. É você que também se liga na TV Pantanal, que se liga no Opinião por meio da internet. Não é? Muito obrigado pela companhia carinhosa, pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado, viu? Secretária Maureen Lazzaretti, muito bom recebê-la de novo aqui, não é? É verdade que eu falei agora há pouco, sempre quando a gente chama, porque tem algumas coisas que precisam de respostas, ela vem aqui e a gente fica muito contente por estar colocando o programa para uma prestação de contas, não deixa de ser. Por falar em prestação de contas, né, vamos de números, parece que os números são bons. Eu dei uma olhadela aqui, na comparação 2020 com 2021 em termos de focos de calor ou incêndio, sei lá, na região do Pantanal, por exemplo, eu vi um dado de 54% de redução, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos os nossos telespectadores, é sempre uma grande alegria estar aqui conversando com vocês e falando também com a sociedade, mostrando um pouco do que o governo do estado de Mato Grosso tem feito pelo meio ambiente do nosso estado. Os dados são um pouquinho melhores em relação ao Pantanal, Paulo. Os dados de redução de 54%, eles referem-se à redução do estado todo. Né? Nós, do começo do ano, de 1º de janeiro até agora, nós reduzimos em torno de 54% os focos de calor nos 3 biomas. Em relação ao Pantanal, a redução é de mais de 92% dos focos de calor, comparado ao mesmo período do ano de 2021. Mas eu acho que é importante também destacar que essa redução, ela não se refere só ao ano de 2021, porque as pessoas às vezes perguntam, mas o ano de 2021 foi muito atípico. De fato, mas nós também já reduzimos 13% do número de foco de calor comparado à média dos últimos 10 anos. E lembrando que essa redução se torna ainda mais expressiva quando a gente lembra que o estado de Mato Grosso passa por uma seca, uma estiagem intensa, que, em regra, é um alerta para aumento de focos de calor, porque a seca associada às fortes temperaturas, eles são um combustível para o aumento dos focos de calor, o que torna até mais significativo todo esse trabalho que o governo do estado fez, a sociedade colaborou para que a gente chegue a esses números que são melhores, inclusive, que os números nacionais. O Brasil todo só conseguiu reduzir 13%, e na média dos últimos 10 anos está com uma alta de 15%. Não, então vamos lá, estou olhando aqui, 54% em relação ao estado inteiro, então, né? Exatamente. Em relação ao Pantanal, propriamente, a redução foi de quantos por cento? De 93%. Nossa, mas quase, né, quase 100%. E houve, assim, antes de passar para o Lorenberg, houve, a que se deve essa redução tão grande? Há uma conjunção de fatores. Não é a condição climática, acho que isso é importante. A condição climática continua severa. Para alguns especialistas, até mais severa do que o ano de 2020. Esses números eles se refletem, primeiro, do engajamento da sociedade, porque, de fato, nós tivemos uma mudança de comportamento de muitos atores, os produtores rurais, os próprios indígenas, comunidades tradicionais, todos se engajaram, os alertas. Eu acho que o desastre do ano de 2020 chamou a atenção da sociedade. Então, nós temos um comportamento também diferente de grande parcela da sociedade. E segundo, ao planejamento e à execução do governo de estado, de todo o plano de ação. No ano de 2020, nosso plano de ação ficou comprometido pela pandemia, então nós não conseguíamos fazer aquisições, não tínhamos como preparar um corpo
técnico maior, porque nós estávamos em meio à pandemia. Para o ano de 2021, esse planejamento se iniciou já em janeiro, a ação e execução desse planejamento, o que reforçou todas as ações preventivas e também o nosso efetivo que está em campo dando resposta. Somado a isso, nós capacitamos as comunidades e elas têm dado muito suporte nessa primeira resposta, o que evita que esses inícios de focos de calor se transformem em grandes incêndios. Olha só, Lorenberg, antes de você questionar, esse dado que a secretária Maureen está passando aqui de 54%, não são dados especificamente da SEMA, são do Corpo de Bombeiros. Aliás, a gente esteve aqui recentemente recebendo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que também falou desse trabalho. A gente parabeniza sempre porque, olha, a gente viu imagens, inclusive, lá que foram de ações que foram realizadas no Pantanal e em outras regiões do estado pelos valorosos, né, agentes do Corpo de Bombeiros, e aqui está um dado que reflete isso, esse trabalho, 54% no Pantanal, no estado inteiro e 93% lá no Pantanal Mato Grossense. Professor. Secretária, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-la mais uma vez aqui. Eu sempre aprendo muito com a sua presença aqui e o nosso programa enriquece muito com a sua presença. O amigo telespectador já está ganhando. Ainda sobre desmatamento, secretária, no site do governo, no dia 9 de dezembro de 2019, tem uma matéria que fala exatamente sobre o desmatamento de Mato Grosso e eu gostaria muito de um comentário da senhora a respeito. Entre aspas, Mato Grosso é pioneiro na redução do desmatamento e nas emissões de gás carbônico. De acordo com o INPE, de 2004 a 2018, Mato Grosso reduziu o desmatamento em 86% na porção amazônica de seu território. Por conta dessa redução, Mato Grosso foi contemplado em 2017 com um programa de pagamento por resultados de governo da Alemanha e do Reino Unido para a jurisdição pioneira na redução do desmatamento, fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse trecho aqui, que me parece que complementa, ainda que seja em períodos diferentes, complementa aquilo que a senhora estava falando agora há pouco. Sem dúvida, professor. Entre as ações que estão a cargo do governo do estado, a redução do desmatamento ilegal é aquela que melhor ou de uma forma mais expressiva contribui para a questão das emissões dos gases estufas aqui na realidade do nosso estado. Então, o programa REM, que é exatamente o que fala a matéria, que é um programa, uma parceria do governo alemão com o Reino Unido, Banco KfW da Alemanha e Banco BEIS do Reino Unido, ele faz um pagamento pelas reduções acumuladas, né? Então, o estado de Mato Grosso, ele tinha um índice de desmatamento muito alto, de 2004 para frente esse índice foi reduzindo e nós temos uma aferição do que isso deixou de ser emitido de gases estufa para o mundo. E o estado de Mato Grosso vinha ao longo de muitos anos requerendo que o reconhecimento dessas emissões reduzidas pudesse ser transformado em recursos para apoiar as ações que o estado tem que desenvolver para continuar reduzindo o desmatamento ilegal. E é exatamente isso que aconteceu com o programa REM. Desde o ano de 2019, nós recebemos as parcelas de pagamento, são 4 parcelas, a última vencerá no ano que vem e, obviamente, que, em contrapartida, nós temos o compromisso de continuar atingindo, não passando uma meta, atingindo ali uma meta estabelecida que não pode ser superior a esse período. Nós conseguimos cumprir essa meta em todos os anos e para o próximo período apuratório oficial, que são os dados que o INPE ainda deve lançar até a data da COP, nós temos a expectativa de que eles de novo sejam ainda menores que o ano anterior, porque pelos dados preliminares do DETER, Mato Grosso já reduziu 21% relacionados ao ano anterior e a gente já tinha conseguido alcançar a meta no ano anterior. Isso se reverte a favor da sociedade, porque com os recursos do programa REM, nós temos investido em combate ao desmatamento ilegal e aos incêndios florestais, boa parte do nosso plano de ação
se executa com recursos do Programa REI, mas não só no combate ao desmatamento e aos ilícitos florestais. Nós também temos uma parcela que fomenta e fortalece as cadeias produtivas lícitas do estado de Mato Grosso. Então nós temos a agricultura familiar recebendo uma parte dessa parcela em programas, em benefícios conduzidos pela CEAF. Nós também temos a comunidade indígena e os quilombolas recebendo em capacitação e recursos para a produção de subsistência que eles executam, e temos o setor produtivo, de um modo geral, também recebendo pela Empaiar, pela SEDEC. É um grande programa, talvez seja o maior programa do Estado em desenvolvimento sustentável. Nós temos o Instituto PCI, Produzir, Conservar e Incluir, que congrega essas ações juntamente com SEMA, SEDEC, CEAF, e a própria Casa Civil contornando. Então, esse programa tem dado tão certo que nós já temos uma sinalização da possibilidade dele ser renovado por mais 4 anos, inclusive porque o Mato Grosso vem cumprindo o seu compromisso de combater fortemente o desmatamento ilegal e reduzir o seu desmatamento para não superar a meta. Olha só, eu queria pedir para a produção aí, tem imagens aí eu quero falar, eu não sei se está fácil para vocês aí, a questão, aquela soltura de um coati. E quero pedir para a secretária comentar sobre o trabalho, porque além dessa imagem que a gente vai ver daqui a pouco da soltura do coati, tem também dos caminhões pipas abastecendo e levando água para dessedentar os animais que acabam sofrendo muito com os focos de calor, os incêndios propriamente lá, estou falando do Pantanal, por exemplo. Se tiver imagem aí, ou do caminhão pipa, ou então está preparando aí. Como é que está esse trabalho? É um trabalho de monitoramento permanente, secretária, ou como que funciona isso aí? É só por conta das queimadas de agora? Bom, dentro do nosso plano de ação para 2021 estão inseridos o monitoramento da fauna. Naquilo que compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a gente precisa lembrar um pouquinho que a questão da fauna, ela tem uma parte que é do IBAMA, então o manejo de animais silvestres é de competência do IBAMA, mas nós realizamos o monitoramento principalmente das condições desses animais, até para auxiliar em cooperação com o IBAMA. Então, desde o início do ano, nós previmos o monitoramento, nós já tínhamos o estado de emergência em maio, alertando para uma possibilidade de seca. A nossa equipe faz o monitoramento contínuo, principalmente na questão da transpantaneira, que é uma área muito ocupada, para que a gente avalie as condições dos animais. E inclusive da seca e como isso pode impactar os animais. Além disso, nós, juntamente com a Defesa Civil e o próprio Corpo de Bombeiros, temos executado algumas ações, sempre que elas são aprovadas, definidas pelo IBAMA, que é quem de fato tem a atribuição de determinar a interferência na fauna silvestre. Em função disso, nós iniciamos, assim que foi determinado pelo IBAMA, ou ajustado pelo IBAMA, juntamente com a equipe de SEMA, a dessedentação em alguns pontos da Transpantaneira. Esses pontos foram previamente definidos para que a gente promova uma intervenção mínima no habitat natural dos animais. Esse procedimento aí é o quê? Eu sei que tem um caminhão-pipa ali próximo a essa ponte ali. Que procedimento que é esse aí? Esse é exatamente o abastecimento de água em pontos que estão muito secos, mas que ainda possuem água a ponto de receber a água do caminhão-pipa e ter condições de fornecer água para os animais. Então ele está colocando água ali, né? Exatamente. Nós estamos, vamos dizer assim, enriquecendo de água esse corpo d'água natural da Transpantaneira. Exatamente, para que ele tenha um volume de água melhor para atender os animais daquela região. Olha que interessante isso aí, não é? Porque essa é uma das primeiras, ou talvez principais consequências aí que sofrem os animais, que com a falta d'água eles acabam morrendo, né? Acabam morrendo. E daqui a pouco a gente mostra também a imagem que a gente tem da soltura de um animal, acho que é um coati, eu não conheço muito. Ali, essa daqui, exatamente. Nessa caixa ali, ó, quer ver? Aí, ó, coati. É coati. Exatamente, é um coati, um dos animais que a nossa equipe monitorou. Isso. Não volta mais esse Não aí. volta. Deus Nós quiser. Monitoramos, retiramos o animal, avaliamos esse animal e depois devolvemos ele para o meio ambiente natural. Nós também recebemos vários animais que foram
recolhidos pelas entidades que estão autorizadas pelo IBAMA, do próprio IBAMA. Em alguma medida, demos a destinação para que eles fossem tratados com a nossa parceira, uma clínica veterinária da capital, e esses animais, na medida do possível, são devolvidos olha a onça lá, quando tem condições. Quem estava querendo a onça lá, um monitoramento também? Isso, é um monitoramento que a equipe da Secretaria fez numa onça que estava ferida, porém ela estava com o filhote. Então a nossa equipe monitorou essa onça por vários dias para ver se haveria necessidade de retirá-la do ambiente. Nós só efetivamente orientamos a fazer a retirada de um animal quando ele não tem condições de se restabelecer, porque se retirássemos essa onça, nós deixaríamos um filhote desguarnecido e possivelmente teríamos que retirá-lo também, o que não é a medida mais adequada. A medida mais orientativa é retirar os animais, alterar essa vida natural dos animais apenas quando isso se mostra essencial para garantir a sobrevivência dele. E é um dele. monitoramento não invasivo, quer dizer, a distância, né? Parece que vocês não se aproximam do animal. No caso da onça, por exemplo, ali houve só um acompanhamento à distância? Não Exatamente. Nós não nos aproximamos para não assustar, para não fazer com que o animal saia daquele local e não possa ser monitorado. O objetivo é tão somente garantir as condições para que esse animal mantenha-se e se restabeleça no próprio ambiente natural. De animais já deu aí, não tem mais não, né? Se tiver, a gente mostra no próximo bloco. O Lorenberg também vai perguntar no próximo bloco, porque nesse bloco não dá mais tempo. E a gente está entrevistando nesta noite aqui a secretária Maureen Lazzaretti. Não confundir com marca de chuveiro, porque tem gente que fala, mas é Lorenzetti. Não, é Maureen Lazzaretti, secretária de Estado de Meio Ambiente, que está aqui conosco, aqui, trazendo as informações de sua pasta. Essas informações continuam e você pode mandar sua pergunta, sugestão, enfim, após o intervalo comercial. A opinião dá um tempinho só e volta já já. A você que se liga na TV Pantanal, o Opinião está no ar e vai até às 8h30. A gente retoma aqui a entrevista com a Maureen Lazzaretti, que é a secretária de Meio Ambiente. Antes de seguirmos aqui com a nossa entrevista, nós sempre, na abertura do segundo bloco, a gente destaca aí as informações do www.gazetadigital.com.br e sempre começamos falando da pandemia. Os números não são bons, mas já foram piores, não é? A Secretaria de Estado de Saúde, ela notificou 7 novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Dados divulgados pela pasta nesta quarta-feira, dia 29, apontam que há 3.166 pessoas isoladas em casa por conta da doença. Com a atualização, Mato Grosso passa a contabilizar 536.711 contágios, dos quais em 519.001 pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.800 não resistiram às complicações da Covid-19. Contudo, atualmente a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 31,59%, enquanto o mesmo número para leitos de enfermarias está na casa dos 11%. Ambos os números têm se mantido baixos ao longo das últimas semanas. Tem outro destaque também aí no Gazeta Digital, ó, com 23 votos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou em segunda votação o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a chamada LDO de 2022, que determina um orçamento de 24,368 bilhões de reais. No bolo orçamentário, a previsão é de 5 bilhões e 300 milhões de renúncia fiscal. Já a revisão geral anual, a RGA, para os servidores públicos ficou estabelecida em 6,05%. O deputado Lúdio Cabral, que é do PT, ele chegou a apresentar aí uma emenda solicitando que essa reposição inflacionária fosse estabelecida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano de 2021, que poderia aumentar a RGA para quase 10%.
Entretanto, apenas 10 deputados votaram de forma favorável, não alcançando aí a maioria simples para que fosse incluída na peça orçamentária. O Lúdio alegava que a perda salarial dos servidores da ativa foi de 21% nos últimos 4 anos e dos inativos foi de 35%. Tá aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, antes de que você faça a pergunta aí para a caríssima Maureen Lazzaretti, secretária de Meio Ambiente, só uma pinceladinha, bem breve, sobre essa segunda notícia que eu acabei de ler aqui, que está no Gazeta Digital. Me pareceu razoável a posição do Lúdio, que infelizmente não teve êxito, não é? Porque a inflação, ela está sendo implacável, né? E aumentar de 6 para 10, chegar a 10% seria razoável, porque o servidor sabe, sentiu na pele e continua sentindo, né, o que houve por conta da pandemia, principalmente, né? Mas, infelizmente... Mas o que você acha desse projeto, dessa LDO, o ano que vem, que foi aprovada em 24 bilhões? Meu amigo Paulo, antes de mais nada, eu quero concordar em gênero, número e grau. Aliás, o deputado estadual Lúdio Cabral tem tido uma certa coerência em todas as suas ações. Esta é uma delas. Embora muitas das ações ele não acha e não encontra parceiros dentro da Assembleia Legislativa para que possa emplacar aquilo que ele tanto defende. Essa é uma delas. É justo, é correto, é legal que ele venha a público defender a ideia até para contribuir com o servidor público. Não é justo que a inflação venha crescendo, e está crescendo mesmo, o alto custo de vida, o preço da alimentação está cada vez maior e, no entanto, você não tem reajuste. Aliás, o RGA não está sendo pago por conta daquela medida, daquela lei federal que impede. Mas, por outro lado, foi aprovada a LDO, eu acho que em bom momento, até para que o governo fique um pouco mais tranquilo e possa dar prosseguimento ao seu projeto, ao seu planejamento de ação. E eu estou botando fé nesses 24 bilhões aí, 24,3 bilhões, porque ali também está prevista a questão da renúncia fiscal. E essa renúncia fiscal, oxalá, né, queira Deus, que ela resulte realmente aí em geração de emprego e renda, para que nós possamos, já que o governo engatou a primeira aí, com essas medidas que tem anunciado aí, de redução de impostos, que mais esse, né, seja mais um atrativo aí para que o Mato Grosso continue tendo bons resultados e esses resultados refletindo aí em benefício geral da sociedade, da moçada. Por favor, a pergunta que é o nossa caríssima Maureen. Secretária, a senhora participou de uma audiência pública remota, evidentemente, mas junto com os deputados estaduais, no dia 27 de maio deste ano. E aquela era para tratar sobre a política florestal. E na oportunidade, de acordo com o site do próprio governo, a senhora teria dito o seguinte: o Estado de Mato Grosso está na vanguarda quanto às normas ambientais, que são até mais restritivas do que aquelas trazidas no Código Florestal. A interpretação de que a nova legislação estaria trazendo benefícios aos infratores está equivocada. O objetivo é trazer um procedimento mais linear e permitir que essa reposição seja efetivamente paga. Fecham aspas, de acordo com o site do governo, a senhora teria dito isso nesta audiência pública. Eu tenho 3 perguntinhas a respeito disso aí. A primeira delas, secretária, a senhora poderia trazer um exemplo que dê e que fique claro que Mato Grosso está, de fato, na vanguarda? Esse exemplo. Primeiro. Só quer que eu faça? Não, pode fazer uma de cada vez para... Até para dar mais tempo. Exatamente. Bom,
Em relação à legislação, no contexto da minha manifestação, era exatamente sobre reposição florestal, tá, professor Lorenberg? Por quê? Porque o Código Florestal, ele fala de reposição florestal, porém, ele não diz que a reposição florestal é devida, ele não é claro ao dizer que ela é devida pelos infratores. Ponto. É claro, o senhor leu o artigo do Código Florestal, ele diz que ela é devida por todos aqueles que consumirem produto florestal e que forem detentores de autorização de desmate. Ele esqueceu quem fizer desmatamento irregular. Então, em tese, o Código Florestal estaria beneficiando aquele que faz o desmate irregular, porque se quem faz o desmate irregular tem que pagar reposição florestal, aquele que faz irregularmente estaria esquecido pelo Código. Até podemos dizer que uma interpretação, né, extensiva da norma do Código leva à conclusão que o ilegal também teria que pagar, mas é contraditório no mínimo. O Código do Estado de Mato Grosso, a política florestal é clara em dizer que ambos pagam. Então, nós estamos na vanguarda, a nossa legislação era melhor. Naquele contexto, o projeto de lei, ele tinha a previsão de tornar mais claro o procedimento, porque a norma anterior dizia que o prazo para pagar, para quem fizesse o desmatamento ilegal, era 1 ano a contar do auto de infração, era um procedimento que não necessariamente tivessem que correr paralelos. E hoje a gente identifica isso no CAR. Então, o objetivo naquele momento era trazer uma previsão melhor para que um procedimento interno na Secretaria de Cobrança, vinculada a quem faz o desmatamento irregular, pudesse ser melhor trabalhado. E também havia uma distorção no que diz respeito ao fundo, que é o MT Floresta, que lá atrás, quando foi criada a taxa para a reposição florestal, ela vinculava a fiscalização e tinha um valor que era muito compatível com o que se praticava no mercado para quem planta, para os reflorestadores. Ao longo do tempo, ela foi se distorcendo totalmente e ninguém mais conseguia fazer esse recolhimento. E isso, de certa forma, tornou inviável comercialmente o aproveitamento de alguns produtos florestais. O objetivo é devolver esse fomento para a lei. Segunda pergunta. A senhora poderia explicar o que seria esse procedimento mais linear? Porque a maioria dos nossos telespectadores podem não perceber e não saber o código florestal e etc. Perfeito. E a senhora poderia explicar o que é esse procedimento mais linear? Exatamente em relação ao infrator. A lei traz essa figura, eu tenho que cobrar, ele tem o prazo para pagar 1 ano após o auto de infração, exemplo. Acontece que nem todo desmate ilegal, ele é descoberto ali, no momento do auto de infração. E tem alguns desmates que, pelo menos em anos anteriores, não agora que a gente tem a Planet, que quando se descobria o desmate, e isso a gente tem feito até no CAR, o prazo de 5 anos para autuar já passou. Mas a reposição florestal, ela é obrigatória e ela não prescreve. Então, eu não tenho na norma um procedimento para cobrar dessa pessoa. Porque a previsão que estava lá era exclusivamente 1 ano após o auto de infração. A ideia é que a gente possa trazer, então, uma notificação e não um auto de infração, porque a notificação ela pode acontecer no CAR, no licenciamento ou no auto de infração. E a terceira questão? Pergunta? A terceira questão é exatamente sobre a interpretação equivocada, que a senhora começou a responder isso lá na primeira resposta. Mas a senhora poderia trazer um exemplo desta equivocada? Exatamente porque falaram que esta lei estaria desobrigando, beneficiando que os infratores não seriam mais multados. A lei nunca falou de multa. Ela nunca falou de multa por desmatamento. Nós estamos falando de uma obrigação legal, que é pagar reposição florestal. Ao contrário, a lei deixa evidente que o infrator que fizer desmatamento ilegal tem que pagar reposição, o que é mais restritivo que o próprio Código. Então, eu não sei de onde saiu a interpretação de que esta minuta de lei iria abonar desmatadores ilegais. Nós estamos conversando aqui com a Maureen Lazzaretti, secretária de Estado de Meio Ambiente, aqui no programa Opinião. Eu quero mandar um abraço para o Zé Carlos. O Zé Carlos é presidente de bairro, né? Presidente lá do Sol Nascente, sempre acompanhando conosco aí. Obrigado pela audiência aí, viu, Zé? Um abraço e estamos aqui, estamos juntos, viu? Secretária, eu falei aqui de acordo com a notícia que a gente leu no Gazeta Digital da lei orçamentária, não é? O ano que vem, 2022, a LDO, na verdade, 24,3 bi.
Como é que está inserido aí o orçamento para a sua secretaria para o ano que vem? E na comparação com 2021, e qual é o de 2021, o que vai ser agregado ou não agregou, enfim, como é que está o orçamento aí para o ano que vem na SEMA? Então, nós temos uma manutenção, um pequeno acréscimo, não vou lembrar de cabeça em números aqui, tá, Paulo? Mas nós temos um pequeno acréscimo em relação, inclusive, ao custeio, e temos uma previsão de investimentos. A Secretaria tem outras fontes de recurso, que não só a fonte 100, então, de uma certa forma, nós temos garantia do governo de sempre conseguir manter e executar as nossas ações, sempre com um pequeno incremento para que a gente possa melhorar. A exemplo do que nós fizemos esse ano, principalmente em relação ao plano de ação de combate ao desmatamento e aos incêndios florestais, em que nós tivemos o maior investimento da história nas nossas ações. Mas 2021 foi quanto o orçamento? 200 e poucos milhões. Porque se com 200 e poucos milhões houve um resultado positivo na comparação com 2020, há que se entender, aqui está o caminho então, houve investimento, se encarou com mais seriedade, se investiu mais, porque a senhora prova disso aqui, graças às ações que foram desenvolvidas. Se isso deu certo, é sinal que para 2022 haveria que se incrementar de forma significativa, já que o Estado está bem, obrigado. Eu falo que está bem porque as informações que a gente tem que está bem do ponto de vista da arrecadação. Aliás, segunda-feira aqui, conosco, aliás, ali, o Rogério Galo está confirmado, viu, para estar conosco. E aí, quer dizer, mesmo assim, a senhora não sabe exatamente do ano que vem quanto que vai ser? Não, nós temos a previsão, em números eu não consigo lhe dizer, mas nós temos a aumentará noção de que aumentará. E também sempre temos aquele pequeno ajuste, e isso aconteceu durante todo o ano, que na eventualidade nós temos uma necessidade, abre-se o orçamento e complementa. Durante todo o ano de 2021 e até no ano de 2020, ocorrendo a emergência, nós temos um ajuste da previsão orçamentária para a Secretaria. E ainda temos aí o superávit, que sempre, de alguma forma, acontece, e algumas ações a gente inclui no superávit. Ok, temos que ir para o intervalo comercial, que de acordo com a produção aqui a gente tem que faturar um pouquinho. E após o intervalo a gente retoma a entrevista aqui com a Maureen Nazareth, que é a nossa secretária de Estado de Meio Ambiente. O telefone está aí, 9993120, está aí na tela, 999322529. WhatsApp para você participar conosco, a gente volta já já. Pois bem, a gente retoma aqui a entrevista com Maureen Nazareth, secretária de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso. Tem um vídeo aí, aquela questão da construção de poços artesianos lá na Transpantaneira, secretária. Como é que está isso nesse exato momento por parte dos agentes da SEMA? Tem a imagem, inclusive, tem um vídeo aí lá do poço, da construção de poços artesianos. Eu queria que a senhora falasse, enquanto a gente providencia as imagens, como é que está sendo isso, essa iniciativa? Bom, esse é um projeto piloto que nós fizemos a várias mãos. O projeto foi idealizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, mas teve o apoio da Associação Mato Grossense de Municípios, da MM. Nós temos recursos do Ministério Público Estadual aplicados e a execução feita pela ADEPAN, que é a associação lá dos pantaneiros. Então, a várias mãos, nós idealizamos um projeto piloto, que é a perfuração de um poço tubular no quilômetro 47 da Transpantaneira. O objetivo desse poço era criar um bolsão de abastecimento de água. Ele serve tanto para dessedentação animal, como também para abastecimento dos caminhões-pipas para o Corpo de Bombeiro e para ser redistribuído em outras regiões. Essa é uma área que estava seca, totalmente seca. Foi feita a construção de como se fosse um açude, num local que não tem curso d'água, e esta água que vocês estão vendo já é a água do abastecimento do poço tubular. Por ali passam os caminhões do Corpo de Bombeiros e de outras entidades que vêm abastecer de água, e elas são redistribuídas ao longo da Transpantaneira. Esse é um local que no futuro nós queremos evoluir no projeto para ele se tornar um ponto de contemplação com segurança para turistas, mas nesse período de intensa seca ele se mostra aí quase como um oásis no Pantanal. Foi um projeto piloto, nós estamos monitorando os resultados. Esse é um vídeo feito inclusive pela ADEPAN, que nos encaminhou de como ele está hoje. Nós temos acompanhado a evolução desde agosto,
quando ele estava praticamente seco, porque a água de chuva já tinha se esgotado, e agora a gente percebe que não só a vegetação, como nós temos vários animais que já estão se alimentando. Eu vou dar só uma sugestão aqui, talvez até já esteja sendo colocada em prática, né? Por que o governo do estado, a SEMA, não constrói os açudes ou poços que sejam distribuídos pelas mais diversas regiões ali do Pantanal, por exemplo, exatamente para quando chegar a situações emergenciais como agora da seca, ter não só água para os animais, como também para ajudar a apagar incêndio, por exemplo, o próprio trabalho do Corpo de Bombeiros? Então, esse é um projeto piloto até para ver a funcionalidade deles. Nós estamos falando de investimentos, de recursos. Então, com esse projeto piloto é possível replicar. A ideia até, inclusive, para ver se ele ia funcionar, se ele teria realmente uma alteração, se o efeito seria positivo. Porque nós estamos falando aí de um poço tubular, não é o natural do Pantanal, e de uma criação de um bebedouro, de uma área que não é natural. Mas pelo monitoramento que nós temos feito, tem se mostrado positivo. É bem possível que a gente possa replicá-lo, já que a gente tem uma resposta positiva. Tem uma pergunta da Caroline que é o seguinte, ela está perguntando aqui quantos caminhões-pipas são necessários para chegar a esse volume de água aí, por exemplo, mais ou menos. Só tem, não? Não teríamos condições, coisa, né? Seriam vários caminhões-pipas. Lembrando que é o seguinte, como o poço ele está ali, ele abastece devagarinho e mantém esse volume de água. Então, seriam muitos caminhões-pipas. E lembrando que este volume que está aí também já tem sido objeto de retirada de água pelos caminhões-pipas. Então, a gente consegue manter um fluxo e, obviamente, seria um gasto enorme se eu tivesse que deixar esse volume de água só com caminhões-pipas. Eles teriam que abastecer nos cursos d'água que ainda mantém volume e se direcionar até aqui. Então, para esse momento de crise hídrica no Pantanal, seria praticamente inviável. Ok, tem algumas fotos também, daqui a pouquinho eu chamo as fotos, mas Lorenberg, por favor, sua pergunta. Mas, secretário, ainda sobre essa crise hídrica que há algum tempo já vem se falando, mas eu não encontro ainda e nem vi e não visualizo ações de fato, algo que me chamou muito a atenção. Ontem eu assisti em um canal de televisão dizendo que 1/3 do Pantanal está seco. Isso é no mínimo preocupante. O que fazer diante de uma situação dessa? 1/3 do Pantanal seco é para qualquer um ficar muito preocupado, uma vez que o Pantanal não tinha, aliás, tem sempre água, e agora não temos. Nós temos acompanhado, professor Lorenberg, todos os fóruns de discussão. Então, nós temos uma sala de situação para monitoramento da questão hídrica do Estado, tanto cheias quanto as secas. Essa nossa sala de situação, ela tem um link com a Agência Nacional de Águas, que também faz esse monitoramento. Nós temos acompanhado a Embrapa e outras entidades científicas que fazem pesquisa em relação à questão hídrica e o que é possível fazer. Do ponto de vista de políticas públicas, por parte da Secretaria, nós monitoramos, obviamente, a outorga, o uso de águas, inclusive em alguns momentos somos questionados, está havendo retirada além daquilo que é outorgado, nós sempre fazemos esse monitoramento, essa fiscalização, mas além disso, nós temos cobrado através do CAR, que principalmente as áreas de preservação permanente, elas sejam restabelecidas, restauradas como uma das estratégias de contribuir com a água, com o aumento do volume de água. É óbvio que existem diversos outros fatores e um deles é o aumento do desmatamento, e aí a estratégia do governo de estado é, de fato, eliminar o desmatamento ilegal, porque ele é um dos fatores que pode contribuir para essa alteração climática, a redução de chuvas, e a redução de chuva, por sua vez, também contribui para a seca que nós estamos vivendo. Não é tão somente a redução de chuvas, mas é uma resposta da natureza contra aquilo que o ser humano, que todos nós viemos praticando ao longo do tempo. É isso, secretária? Em Minas Gerais? Exatamente, nós temos uma parcela de contribuição. Algumas pessoas criticam, mas já tiveram secas tão extremas em momento em que não havia intervenção humana tão grande, obviamente. Mas nós estamos caminhando para que esses ciclos, eles se reduzam. Então, nós tínhamos 50 anos, aí passa para 30, passa para 20. Nós temos que entender qual é a nossa parcela de contribuição e, de certa forma, eu acho que é um consenso para qualquer pessoa, independente do conhecimento técnico-jurídico.
fazer aquilo que é ilegal, de algum modo vai pesar negativamente para toda essa balança, que ao final das contas é o meio ambiente lá de qualidade que todo mundo quer. Então, o nosso objetivo sempre é fazer cumprir a lei, implementar mecanismos que garantam ações para o aumento do volume de água e combater o ilegal. Olha só, tem mais um vídeo, esse não foi a assessoria que nos forneceu, não. Esse vídeo está viralizado na internet, eu queria que a senhora comentasse. Na verdade, nada mais é do que o resultado, o reflexo da falta de chuva. Se tiver volume aí, o Gersinho não está aqui, né? Não tem como colocar volume? Já veio aqui alguma vez. Porque isso aí, ó. Vou fazer questão de mostrar para vocês aqui, ó, as canoas aqui dos pescadores. Rio Paraguai. Lembra da música? Lá vai a chalana nas águas do Rio Paraguai. Olha isso aqui. Isso aqui é o Rio Paraguai, ó. Olha aí. Dá de atravessar a pé. Não vou atravessar ele agora caminhando porque eu tô de bota aqui, ó. Mas olha isso aí. Olha isso aqui. Aqui, no caso, eu estaria dentro do Rio Paraguai, no fundão dele aqui, ó. A chalana estaria passando por cima de mim agora. Olha que tristeza isso aqui. Olha o tamanho da seca de 2021. Hoje é dia 22 de setembro de... Feia coisa, né? E assim, sem notícias boas, porque vamos depender sempre das chuvas, porque... Sem dúvida. Ano passado estava complicada a situação lá no Rio Paraguai, nesse trecho aí. E agora já pode andar lá, né? Então, ano que vem, se continuar desse jeito... Eu vou chamar aqui o professor Lorenberg, que talvez se recorde. Isso não é um caso isolado. Em 1996, eu morava aqui, em Cuiabá, recente, tinha chegado aqui, e a gente fazia a mesma coisa no Rio Cuiabá. Não sei se o professor se recorda. Era muito comum. Nós tivemos uma seca histórica no Rio Iguaçu e as cataratas sumiram, também na década de 70. Esses ciclos de seca muito extrema, eles acontecem. Qual que é o nosso dever? Monitorar, acompanhar, ver o quanto é possível melhorar e evitar essas condições com a nossa ação humana, seja a intervenção por uma política pública ou seja com a ação de cada um enquanto cidadão. Acho que é esse o exercício, Paulo. Nós temos feito essa discussão nos fóruns em que esse tema tem sido debatido. Tem um rio também no Pantanal, eu esqueci o nome daquele rio lá, já fiz inclusive matéria, gravando passagem dentro do rio, andando no meio ali, eu e o Chibo, que é o marido da Selma, que trabalha como assessora na UFMT, cinegrafista. E lá também, esse rio, esqueci o nome, Bento alguma coisa? Bento Gomes. Bento Gomes, exatamente. Isso. Esse Bento Gomes aí está mais seco do que... Mas, enfim, depender também das condições climáticas aí, professor. Secretária, vamos sair um pouquinho fora, porque tem um assunto que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, que é exatamente sobre o sistema de cadastro ambiental rural. Quando o ex-secretário Carlos Fávaro, no dia 18 de dezembro de 2017, ele fez um balanço da sua gestão de 20 meses, ele realçou a importância desse sistema de cadastro ambiental rural e disse naquela oportunidade que ele era uma referência para o país. A minha pergunta é exatamente isso. Esse sistema ainda continua como referência ao país ou não? Continua, professor. E para não me alongar muito, que o Paulo aqui já me falou que a gente tem um tempo, eu vou convidá-lo a conhecer a revista da ABEMA, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a 3ª edição, está no site da ABEMA, é abema.org, só pesquisar. Ela traz o cenário da implantação do Código Florestal, do CAR, em todos os estados brasileiros. Aí o senhor vai ver lá que Mato Grosso é destaque. Por quê? O Serviço Florestal Brasileiro fez um balanço dizendo que 3% dos cadastros do país foram analisados. Mato Grosso tem 40% dos seus cadastros já analisados e quase 20% dos analisados já validados e tem o PRA, que é a regularização já implementada. O governo federal não tem essa implantação feita, não existe módulo de PRA a nível federal, então todos os estados que usam o sistema federal ainda não conseguiram chegar no PRA e não estão conseguindo nem fazer análise. Isso mostra que nós evoluímos muito. A decisão lá atrás de implementar, voltar a um sistema próprio, uma série de ações têm sido desenvolvidas para que a gente possa efetivamente implantar o Código Florestal e nós estamos agora numa fase de novas melhorias, de aprimoramento desse padrão para aumentar o número de validação. Mas é, sem sombra de dúvida, um dos estados mais avançados no país.
Olha só, tem algumas imagens aí em fotos. Eu queria que a secretária nos dissesse a que se refere cada uma dessas fotos, por favor. Aí, ó, essa aí, por exemplo... São as ações dos caminhões-pipas para dessedentação, ou seja, nós estamos fazendo o abastecimento dos pontos da Transpantaneira em que foram definidos como prioritários para a dessedentação dos animais. Podem ver que tem a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, a Secretaria de Estado. Aqui são os nossos monitoramentos feitos nos rios e aqui também identificação, monitoramento para identificação de possíveis animais nas áreas queimadas. Aqui a nossa coordenadora de fauna fazendo monitoramento durante toda a Transpantaneira. Essa é uma cobra que foi identificada, foi monitorada, foi avaliada pela equipe da SEMA, pelos nossos veterinários e os biólogos que estão em campo, e depois ela foi devolvida ao meio ambiente, não precisou de maiores intervenções, não precisou ser retirada. Esse é o nosso equipamento. Nós temos 2 caminhonetes que são, na verdade, equipamentos para atendimento desses animais, são equipadas com medicamentos, acessórios de resgate e contenção dos animais. Elas são climatizadas, inclusive no local onde os animais ficam acondicionados em caso de serem removidos. Esse é um ponto onde nós tínhamos jacaré e o IBAMA e a SEMA estavam lá fazendo monitoramento para ver se realmente era o caso de ter que fazer o enriquecimento do volume de água com caminhões-pipas. Aqui é mais uma de nossas ações de observação de cervos e outros animais que vão se localizam para as áreas com água e possivelmente poderiam estar atingidos por alguma ação. Essa é uma ação de devolução de mais um animal para o ambiente natural, animais que foram resgatados, atendidos e estão sendo devolvidos ao meio ambiente. Bacana isso aí. Olha, tem que encerrar o programa. Eu queria deixar uma perguntinha para a senhora responder aí. Me monitora, por favor, Caroline, quanto tempo que eu tenho exatamente, para que eu possa pedir para ela aqui. As PCIHs aqui no estado de Mato Grosso, né, em tempos de crise hídrica, elas têm sido uma saída, mas aí tem um meio ambiente do outro lado tem um meio ambiente, não é? Aqui na Baixada Cuiabana, em Cuiabá, por exemplo, tem projetos por lá. Queria que você comentasse sobre isso aí, porque é uma ferramenta, boa, só que tem um meio ambiente. Como é que está sendo esse trabalho aí para que não haja danos para o nosso meio ambiente? Bom, a gente tem que manter o equilíbrio. Esse é o objetivo da ferramenta do licenciamento ambiental, manter o equilíbrio entre o meio ambiente e, evidentemente, as ações que nós mesmos, humanos, precisamos para evoluir e desenvolvimento sustentável. Em relação às hidrelétricas, assim como outras matrizes de produção de energia, a Secretaria tem conduzido, sempre analisando os dados técnicos que nós temos. É sempre muito recorrente eu receber perguntas a respeito de como está o projeto das 6 CCHs no Rio Cuiabá, considerando que, pelo estudo da Agência Nacional de Águas, esse é um ambiente considerado crítico para o berçário da ictiofauna. Então, já adianta a população que nós já não estávamos analisando o processo porque ele estava sobrestado, e recentemente nós temos uma liminar também do Juvan, determinando que a Secretaria aguarde a conclusão de alguns estudos para que faça análise dessas PCHs. Então, em relação às PCHs do Rio Cuiabá, nós não temos previsão ainda de iniciar a análise dos pedidos. Em relação aos outros empreendimentos hidrelétricos, nós consideramos e fazemos uma análise de custo-benefício ao meio ambiente e à produção energética. A lei da pesca ali no Manso, ali, como é que está? Está aprovado, sancionado, mas aí foi pedido aí um tempo mais para discussão lá na Assembleia, só tem informação sobre isso? Então, estão se discutindo alguns aspectos de como implantar, qual o seu efetivo resultado, e nós estamos em fase de evoluir em como seria a aplicabilidade desse sítio pesqueiro. A secretária Maula Nazarete teria muitas coisas para falar mais conosco aqui, nós teríamos muito mais ainda para especular. Eu notei aqui a limpeza nos rios, mutirões nas ações aí de limpeza nos rios, né? Tem também aí um período aí o período de defesa do Piracema no estado, né? Que na próxima sexta-feira que vai começar, mas o tempo para de rede é assim mesmo. Obrigado demais, muito obrigado por ter vindo aqui, viu, secretária, pela explanação e prestação de contas, né? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre uma grande alegria estar aqui. Pode me chamar sempre, Paulo, eu venho e cada vez vou tentar ser mais objetiva para que a gente possa passar o maior número de informações aos nossos telespectadores, que são a razão de ser do programa e até de eu estar aqui para conversar com vocês. Sim, com e com certeza. eles. Professor, sexta-feira, né, começa a Piracema começa sexta-feira nos rios do estado, não nos rios de divisa, e clamo a todos que cumpram a Piracema. Nosso objetivo não é
prender ninguém, multar ninguém, mas nós vamos cumprir o nosso papel se alguém infringir a legislação. Tá certo, é isso aí. Obrigado, Maureen Lazzaretti, e a gente vai convidar sim, porque tem sempre assuntos bons. Obrigado, Lorena, que é assessora de comunicação, de imprensa lá da SEMA. Muito obrigado pela força também. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista quem amanhã, rapaz? O Antônio Gabriel, do DENIT. É muita coisa para falar também sobre as rodovias federais aqui que cortam Mato Grosso ao vivo às 7h30 da noite. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.